Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini. Tá tudo bem por aí? E no programa dessa semana vamos trazer um alerta sobre o uso de PMMA em procedimentos estéticos. Os riscos do uso indevido dessa substância levaram o Conselho Federal de Medicina a pedir à Anvisa a proibição da substância com finalidade preenchedora. Além do uso inadequado, também é grande a preocupação com clínicas não regulamentadas e profissionais sem formação adequada realizando esse tipo de procedimento. Para falar um pouco mais sobre esse assunto conosco, eu recebo aqui nos estúdios da Jovem Pan o Dr. Marcelo Sampaio, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, muito obrigada pela presença. Muito obrigado pela oportunidade, Lívia. E recebemos também de forma remota a doutora Graziela Schmitz Bonin, que é coordenadora da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica do Conselho Federal de Medicina, a quem agradeço também a participação aqui hoje. Doutora, bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, teremos os próximos 30 minutos para entender um pouco mais sobre esse uso inadequado do PMMA, mas antes, doutor Marcelo, o que exatamente é essa substância e quais são os usos considerados adequados dela? Vamos lá, o polimetilmetacrilato é um aloplástico, como se fossem pequenas esferas de plástico que ele é incorporado a um veículo que permite a injeção. É uma substância inorgânica, inabsorvível, e ele integra ao seu corpo, ao corpo de quem recebe, provocando algumas reações que nós discutiremos durante o programa. Esse produto ele foi liberado pela Anvisa a pedido médico, faz alguns anos, para tratar uma deformidade causada pelos antirretrovirais para tratamento do HIV. Naquela época, esses medicamentos provocavam uma certa atrofia, principalmente na face, o que era muito estigmatizante. Então, houve um pedido e essa substância foi liberada para esse uso específico. E depois aconteceu todas as mudanças que nós falaremos durante o programa. Vamos sim, teremos muito tempo para falar sobre isso, doutora Graziela. E quando surgiu, a gente tem um marco temporal de quando essa substância PMMA passou a ser tão utilizada de forma inadequada, indiscriminada nesses procedimentos estéticos? Como isso surgiu? Como isso aconteceu? Na verdade, desde a introdução do polimetilmetacrilato como substância de preenchimento, porque é importante ressaltarmos que o PMMA tem outros usos em medicina. Ele começou a ser usado na Segunda Guerra Mundial para tratar defeitos cranianos no formato de placas. E ali na década de 50, como cimento ósseo, cimento usado pela especialidade de ortopedia, assim como ele tem alguns usos em oftalmologia e também na área da odontologia. Mas estes usos, primeiro é importante ressaltar, não estão sendo questionados, porque os problemas com o PMMA estão relacionados com o seu uso como preenchedor. Mas ele foi introduzido no mercado como preenchedor no final da década de 80, começo da década de 90, e em 2006 já aconteceu o primeiro alerta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica junto com o CFMA, através da sua Câmara Técnica, ressaltando que essa substância como preenchedor estava causando algumas complicações. Mas na época ele era usado essencialmente em pequenas quantidades na face e, como o doutor Marcelo muito bem pontuou, para o tratamento da lipodistrofia do HIV. O uso como um preenchedor na região glútea, ele é mais recente, não podemos datar, porque é difícil nós apontarmos a data de uma coisa que não é permitida, né? Mas vem aportando aos conselhos de medicina as complicações, assim como os cirurgiões plásticos atendem nos seus consultórios, porque cabe ao cirurgião plástico a tentativa de tratar a complicação. Então, ele é mais recente, ele não foi lá na década de 90, ele é talvez dos anos 2000, 2010 para cá, mas não existe precisamente uma data do uso dele
para aumento de volume na região glútea, porque essa indicação ela não é permitida. Agora, doutora, além dessa utilização errada, inadequada, é bom a gente frisar, para esse preenchimento na região dos glúteos, pode ser utilizado, não pode, mas acaba sendo utilizado também nos lábios. Tem outras aplicabilidades irregulares que são comuns hoje em dia? Então, se nós olharmos a indicação de uso aprovada pela Anvisa, é preciso ressaltar que para a região glútea, para o tratamento da lipodistrofia, isso é permitido, porque existe atrofia na região glútea também no paciente que usa antirretrovirais, embora numa quantidade muito pequena. Nas indicações, existe permissão para uso para correção de sulco nasolabial inestético, que é essa dobrinha aqui. Entendi. E o grande problema da indicação de uso aprovada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária é que ele fala em reposição volumétrica. Embora a Anvisa, nas suas notas oficiais, diga que não é autorizado para uso estético, reposição volumétrica é um termo vago. Então, ele abre espaço para o uso estético de preenchimento de sulco nasogeniano, de uso na chamada harmonização facial, que é para melhorar o ângulo da mandíbula ou a região malar, mas esses usos não são recomendados nem por sociedades de especialidade, nem pelo Conselho Federal de Medicina. Mas se nós olharmos na indicação de uso, não são medicamentos, eles não têm bulas. Como é uma substância, ele tem indicação de uso, né, que é o que foi aprovado na Anvisa. Está lá, reposição volumétrica na face. A gente tem visto vir à tona na imprensa muitos casos, doutor Marcelo, de pacientes que fizeram essa aplicação com fim estético, na boca sobretudo, e que hoje estão com deformidades. Também já vi informações de que há um risco muito grande até de levar paciente à morte. Queria falar um pouquinho de efeitos colaterais. Vamos lá. Este alerta ao Conselho Federal de Medicina partiu dos cirurgiões plásticos, por uma razão muito pontual. Essas complicações, por exemplo, de necroses, de infecções, granulomas, elas vão parar no consultório dos cirurgiões plásticos. Dificilmente o médico injetor ou o profissional da área de saúde que fez a aplicação recebe de volta essas complicações, porque são complicações sérias, complexas e que requerem uma formação muito completa para resolver, Lívia. Existem casos descritos de necrose do lábio completamente. Necrose é a morte do tecido, é a pessoa perder o lábio, por exemplo, um lábio superior. Imagine o problema. A pessoa vai fazer um procedimento estético para aumentar o volume do lábio, na injeção, ou pelo produto, ou por um profissional mal qualificado, injeta o produto dentro de uma artéria, esse produto emboliza, migra por esse vaso e termina isquemiando e necrosando aquele tecido. É muito sério. Existem relatos desse tipo de problema em vários segmentos do corpo. Existem problemas muito sérios relacionados à infecção. Esse produto é um produto inabsorvível. Ele vai conviver no corpo pela vida toda do paciente. E às vezes existe uma colonização dessa substância. E quando você é infectado por uma bactéria no seu corpo, você usa um antibiótico e o antibiótico elimina essa bactéria do seu corpo. No entanto, quando essa bactéria ela se adere a essa partícula inorgânica, ela faz um escudo protetor chamado biofilme. Então, o antibiótico não elimina a infecção. Você melhora a sintomatologia, porque você tira as bactérias do ambiente onde está esse produto, mas aquela bactéria que está aderida à substância, assim que o antibiótico para de circular, ela retoma a proliferar e retoma a infecção. Portanto, nesses casos, o tratamento requer cirurgias de altíssima complexidade. Se você tem, por exemplo, uma infecção numa região glútea, você tem que retirar parte do tecido, né, para poder, junto com ele, remover essa substância.
E esse é um critério que a gente... Tem que pôr prótese nesse caso? Não, tem que ter prótese, eu tenho que rodar tecidos de outra região com sequelas enormes, com sequelas muito feias, enfim, e cirurgias de altíssima complexidade. Existe mais uma complicação, essa menos frequente, relacionada à insuficiência renal. Existem casos descritos de insuficiência renal tanto aguda quanto crônica. E casos extremos, como 2 casos que foram noticiados recentemente pela imprensa, de morte. Sim. Ou seja, é um produto que o cirurgião plástico tem muito receio, porque ele vê no cotidiano, ele recebe pacientes com complicações extremamente severas. Agora, o doutor Marcelo, a gente estava conversando antes de começar a gravação, doutora Graziela, você que está acompanhando a gente, ele fez parte desse grupo que representa entidades ligadas à área da saúde para que a Anvisa faça a análise desse pedido de proibição para o uso de PMMA para fins estéticos, para procedimentos estéticos. E a doutora estava explicando, doutor Marcelo, que não há, como é algo irregular, esse uso inadequado e indiscriminado, é bom a gente sempre enfatizar isso, como não é algo correto, regular, não há uma data que a gente pode colocar aqui de quando esse tipo de prática começou a se popularizar mais aqui no Brasil, por exemplo. Mas por que agora essa preocupação está maior? Por que agora esse pedido feito para a Anvisa? E quais são as expectativas em relação ao atendimento desse pedido? Os problemas, os cirurgiões plásticos já vêm convivendo há algum tempo. Aí é o papel de uma imprensa consciente que tornou público o problema. Então isso já vem sendo discutido há tempos. Isso já vem sendo discutido nos congressos de cirurgia plástica, em artigos científicos, relatos das complicações, revisões da literatura a respeito do problema. É algo que tem nos preocupado há algum tempo. Não é que agora está pior. Não é que agora está pior. Nesse momento surgiram 2 casos muito graves, 2 mortes relacionadas ao produto que chamou a atenção da população. Chamou a atenção da imprensa, chamou a atenção dos órgãos, e essa decisão de pedir à Anvisa a suspensão da comercialização do medicamento não é uma decisão minha, do Marcelo, nem da Graziela. Isso foi levado para um comitê, isso foi levado para um conselho deliberativo e que estavam presentes aproximadamente 40 cirurgiões plásticos, representantes de todos os estados da federação, chefes de serviços de residência médica, que a questão foi levantada e por unanimidade foi feito um dossiê, foi feito um relatório com o apoio do Conselho Regional de Medicina, com apoio da Sociedade Brasileira de Infectologia, com apoio da Sociedade Brasileira de Nefrologia e com apoio da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, foi quase que um movimento de várias sociedades e de inúmeros médicos pedindo para que o Conselho Federal de Medicina intervisse e solicitasse à Anvisa um estudo pela suspensão da comercialização. Tá, doutora Graziela, a gente está falando de algo tão grave e ouvindo vocês explicarem sobre a situação, para mim me parece mais grave ainda o uso de PMMA. Por que a Anvisa... Esse pedido já vem sendo analisado, ou pelo menos vem sendo estudado por essas entidades, agora apresentado à Anvisa para que haja essa proibição. Por que não foi tomada uma decisão de proibir essa substância para fins estéticos antes? Por que chegamos a esse ponto? Então, vamos lá. Como o doutor Marcelo muito bem pontuou, as sociedades de especialidade, especialmente a de cirurgia plástica, vem acionando o CFM há algum tempo acerca dessa preocupação. Nós começamos a debater esse assunto novamente dentro da Câmara Técnica em 2021, mas o CFM já tem um posicionamento a respeito dos riscos do PMMA, que é lá de 2013. Depois de alguns óbitos que aconteceram no ano passado e de complicações, vinham acontecendo reuniões dentro do CFM, entre as câmaras técnicas das especialidades que o doutor Marcelo citou, e existia um movimento, porque o Conselho Federal de Medicina normatiza a profissão para médicos, mas nós vivemos
um problema seríssimo de saúde pública no Brasil atualmente, que é a invasão, a realização de procedimentos invasivos também por não médicos, que piora de forma exponencial um problema que já existia. Então, o Conselho Federal de Medicina entendeu que simplesmente normatizar paramédicos não iria resolver, uma vez que quando se proíbe alguma coisa para uso médico, aumenta o uso por não médicos. Então, a única solução que se viu é sopesando que os potenciais benefícios do uso dessa substância para o tratamento do paciente com lipodistrofia do HIV, porque é importante ressaltar que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, até o seu último posicionamento oficial, externou preocupação de que a retirada desse material iria prejudicar o tratamento desse grupo da população. Mas o CFM, depois de realizar inúmeras reuniões de Câmara Técnica, e foi realizada o que se chama plenária temática, porque a plenária do CFM é o órgão maior do Conselho Federal de Medicina, ele é composto de médicos de diversas especialidades, eu sou a única cirurgiã plástica, tenho uma outra conselheira que é dermatologista, então é preciso trazer especialistas, então a Sociedade de Cirurgia Plástica esteve presente através do seu representante, a de dermatologia, a de infecto e a de nefro, que são as especialidades envolvidas, e explicaram aos conselheiros, colocaram os seus pontos de vista da situação que estamos vivendo. E depois disso, então o CFM entendeu que não adianta proibir para médicos, tem que pedir para a Anvisa que faça uma proibição. E foi isso que aconteceu, então, na semana passada, quando diversos diretores do conselho e conselheiros ligados às especialidades envolvidas, nós fomos pessoalmente à Anvisa entregar esse documento que foi elaborado pelo Conselho Federal de Medicina, com o apoio de algumas sociedades, como a de plástico. Doutora, para ficar mais claro para a gente, somente o cirurgião plástico pode manipular o uso de PMMA, ainda que para esses casos que são permitidos ou não? Tem outras especialidades que também podem? Não. Na verdade, a lei que regulamenta a medicina, que vem de dentro do Congresso Nacional, ela estabelece que os médicos podem atuar nas diversas áreas da medicina, respeitando suas competências. É claro que uma pessoa não devidamente treinada que não seja especialista, vai eventualmente se colocar numa situação de cometer imperícias. Mas, por lei, todo médico pode realizar todos os procedimentos. Então, a preocupação do Conselho foi porque, embora esteja na indicação de uso, ou digamos bula dessas substâncias, que o uso é exclusivo para médicos, um óbito que aconteceu ano passado foi por uma biomédica. Existem profissionais não médicos usando essa substância, então a gente adiciona um risco que é da substância, porque nós precisamos deixar claro. Todas as substâncias que se usam com preenchedor e todos os procedimentos invasivos em medicina têm seus riscos. Alguns têm mais riscos do que outros. Algumas situações, o risco é operador dependente. Então, a falta de treinamento é que traz o risco. A falta de conhecimento técnico é quem traz o risco. Em outras situações, e especificamente do PMMA, nós temos um problema que é produto dependente. Independe de ser o melhor cirurgião plástico do país ou uma pessoa sem o devido treinamento, o risco da reação inflamatória granulomatosa que essa substância causa, ele é inerente ao produto, ao fato de que ele é injetado em nanoesferas e fica entremeado ao tecido saudável e o organismo reage à presença dessa substância e isso pode acontecer ao longo de toda a vida. Então, o problema está relacionado ao produto e não a quem o aplica. Por isso, o pedido à Anvisa de proibição do produto, porque fosse a situação, a falta de perícia de quem aplica, se pediria que restringisse a venda para venda sob prescrição médica, para alguma outra medida alternativa, mas nesse caso, essa alternativa ela não vai resolver o problema. Sim, é uma discussão mais profunda, doutor Marcelo. E como cirurgião plástico, por exemplo, para a gente entender outras possibilidades, a paciente o procura querendo aumentar o volume dos lábios, ou procura querendo aumentar o volume em alguma região do rosto, nos glúteos, por exemplo. Existem outras opções para essas pacientes que são mais seguras, com certeza, né?
Essa foi uma das perguntas que a Anvisa nos fez. Porque a gente está falando muito de estética, mas esses produtos, eles são utilizados também para cirurgias reparadoras, deformidades faciais, você pode ter perda de substância, você pode usá-los como preenchedor. E a nossa resposta é sim. Você tem o ácido hialurônico, né, que ele é mais seguro do que o polimetilmetacrilato, por uma razão muito simples. Ele tem um antídoto. Se você injetou um ácido hialurônico e ele não funcionou, você pode usar uma hialuronidase e dissolver aquele produto. Já muda completamente. Já muda completamente, ou seja, existe esse critério, esse aspecto de reversibilidade. Você pode reverter a questão do preenchedor. E você tem a gordura da própria pessoa, que é um tecido autólogo, que não tem rejeição, que integra muito bem, que pode ser usado para volumizar face, pode ser usado para volumizar lábio, pode ser usado para volumizar a região glútea. Ou seja, você tem alternativas mais seguras, tão eficientes quanto e melhores. Mas devem ser mais caras, né? Daí esse problema, o PMMA em relação a valor deve sair mais barato para paciente. Eu não sei. Eu tenho dúvida do custo desses produtos. Não que justifique, tá, doutor? Eu estou tentando entender por que essa onda de PMMA. Estou tentando encontrar uma explicação diante da gravidade dos efeitos colaterais. Talvez o preço seja um aspecto. E aí o preço vai de duas questões. Aquilo que a doutora Graziella falou é muito importante. A gente está vivendo um momento que você tem problemas relacionados ao produto em si, e você tem produtos relacionados ao técnico de quem está injetando. Sim. A parte de cosmiatria e de cosmética dentro das atividades, digamos assim, do ponto de vista comercial, é muito lucrativo. Então no Brasil, você tem uma série de profissionais que não são médicos e que têm feito esses preenchimentos como rotina. Né? Então você tem a qualificação profissional e o produto, que são dois problemas sérios e dois problemas distintos. E quem é o único órgão ou a única indivíduo que pode controlar isso? A população. Sim. A população precisa checar a qualidade profissional, qualificação profissional de quem está fazendo determinado procedimento. Será que essa pessoa é um médico? Será que ele tem especialização? Será que ele tem qualificação? Será que ele é certificado? Né? E a população muitas vezes negligencia essa questão. Você atenta ao produto e não atenta nem ao profissional, nem ao local onde aquele procedimento está sendo executado. E às vezes nem ao produto, né? Vai nas redes sociais, vê que tal profissional está fazendo vários procedimentos. Você pode acreditar em tudo que você vê, se você quiser, uma opção sua, né? Da pessoa, de antes e depois. Acessa sem saber exatamente a procedência do produto, onde exatamente vai ser feito o procedimento e quem é o profissional realmente, qual é a formação do profissional que está fazendo. As redes sociais têm um peso negativo nisso também, né, doutor? E as mídias são sedutoras. Você acessa um Instagram de um determinado profissional que faz os procedimentos, você fica encantado. Porque foto é foto, né? Porque você pode manipular. Às vezes com manipulação, então você tem vontade de fazer um determinado procedimento e ver 4, 5 casos excepcionais, você embarca. Já é critério. Já é critério para você procurar aquele profissional. Então, checar a origem da informação, checar a qualidade do profissional, conversar com pessoas que tenham sido atendidas por aquele profissional são importantíssimas, Lívia. A gente não pode negligenciar a qualificação profissional de quem está executando um determinado procedimento. Sim. Doutora Graziella, quero te ouvir também sobre as redes sociais. Elas são uma preocupação nesse quesito também? Sem sombra de dúvida, um dos maiores contribuintes é a propaganda enganosa na rede social, porque os resultados demonstrados são extremamente sedutores, os
profissionais que fazem esse tipo de procedimento não conversam sobre complicações, porque eu acredito que qualquer mulher que veja como é o tratamento cirúrgico de uma complicação de PMMA no glúteo, tome a decisão de se submeter a isso. Então, sim, embora existam normas de publicidade em medicina, eu gosto de dizer que o médico que comete infrações, ele não comete uma só. Então, ele já está usando o produto, uma indicação que não é a melhor indicação de uso, não é no melhor interesse do seu paciente, ele não está preocupado com a saúde das pessoas, está preocupado, sim, com um benefício financeiro que ele vai obter de oferecer esse serviço. Então, ele vai cometer infrações também às normas de publicidade que o Conselho estabelece. Mas, sim, as redes sociais, elas têm esse potencial de contribuir para que as pessoas não obtenham informações adequadas e acabem sendo seduzidas por resultados e se colocam na situação de ser submetidas a esse procedimento. E para além dos riscos, doutora, a gente pode falar que nem todo mundo que passa por esse procedimento de forma irregular usa PMMA. Tem uma necrose, como estava explicando o doutor, perde parte do lábio, perde parte do glúteo. Nem todos os casos são reversíveis? Então, é importante nós ressaltarmos de que a incidência de complicações não é de 100%. Então, se fosse, nós não estaríamos passando por isso. A meta-análise mais completa que nós encontramos na literatura para subsidiar a Anvisa fala em 1,9% de formação de granulomas. Então, a questão primeiro, isso pode acontecer ao longo da vida. Então, eu não desenvolvi agora, eu posso desenvolver daqui a 10, daqui a 15 anos. E, principalmente, a dificuldade de tratamento. O Marcelo falou muito bem sobre o ácido hialurônico, embora a gente precisa restar. Hialuronidase é uma substância que é usada para essa finalidade de forma off-label. Nós não temos, existe fora do país registrados para essa finalidade, mas aqui no país as hialuronidases, elas não têm essa finalidade na bula, portanto é um uso off-label, e é uma medicação que pode causar reações alérgicas severas, inclusive óbito. Inclusive, se eu não estou enganada, essa semana faleceu uma paciente por causa de hialuronidase de reação alérgica. Então também não é uma coisa simples, mas por exemplo, no caso de uma prótese, seja de mama, seja de glúteo, ela é um objeto que foi colocado através de uma incisão, portanto, no caso de uma complicação, nós vamos fazer, através da mesma incisão, a retirada desse objeto. O PMMA, ele fica entremeado nos tecidos saudáveis da pessoa. É impossível retirar PMMA sem retirar tecido saudável e causar mutilação. Então, independente de a gente achar que o percentual de 1,9% de granuloma seja potencialmente, mas é pouco, né? Mas é muito sério, é uma complicação muito difícil de tratar. Então, por isso, a importância de nós optarmos por preenchedores mais seguros, seja tanto o ácido hialurônico que foi mencionado, a hidroxiapatita de cálcio, sem nos esquecermos de que o enxerto de gordura autóloga é bastante utilizado e a gordura do próprio paciente não tem risco nenhum de reação à presença do produto, embora, como já foi falado, todo procedimento médico tem riscos e complicações. Bom, fizemos o nosso papel aqui, eu como jornalista, a doutora Graziella, doutor Marcelo também, de trazer essas orientações para a população. Precisamos aguardar uma decisão da Anvisa. E queria agradecer muito a participação de vocês por se disponibilizarem a vir e falar sobre o assunto. Falamos com o Dr. Marcelo Sampaio, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e também com a doutora Graziella Schmitz Bonin, coordenadora da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica do Conselho Federal de Medicina. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigado, Lívia. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Espero que você tenha gostado e compreendido o programa de hoje. Tem alguma dúvida? Quer sugerir algum tema? É só nos encaminhar um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.